Mas vamos dar início ao nosso happy hour aqui, hoje com a palestra da doutora Cristiane Pegorari. A doutora Valéria depois vai fazer a leitura do currículo, do mini currículo vitae da doutora Cristiane. A doutora Cristiane é uma amiga querida, é membro da nossa comissão aqui de Direito Digital, da OAB aqui de Campinas, né? Também nós estamos hoje honrados com a presença do nosso amigo querido Cláudio Vieira, que é o secretário-geral adjunto da OAB aqui de Campinas, representando toda a diretoria da OAB de Campinas nesse evento. Obrigado, viu, Cláudio? Doutor Cláudio, né? Mas nós temos uma amizade tão grande que ele já me chama de Charles, eu chamo ele de Cláudio, e assim nós vamos, né? Que nem a Cristiane também, que nós chamamos de Cris, né, Cris? Verdade, estou tão acostumada a ser chamada de Cris que até Cristiane já está estranho. Tamanha a nossa amizade aí, a nossa afinidade, né? Na comissão, como profissionais da área do direito digital. Então, o doutor Leandro vai hoje acompanhar como comentarista, a doutora Valéria também como mediadora. Então, é um prazer imenso estar aqui na companhia de todos vocês, mesmo sendo de uma maneira online, né, que é o que nós estamos organizando nesses últimos meses. E vamos lá, vou passar a palavra para a doutora Valéria. Doutor Cláudio, depois, se você quiser fazer algum uso da palavra, alguma coisa. Apresentação. Tá, então vou passar a palavra ao querido Cláudio aí, para que ele possa falar alguma coisinha, e depois nós voltamos para a Valéria, e a Valéria faz a apresentação do currículo da Cristiane. Tá bom? Vamos lá. Obrigado, Cláudio. Boa tarde a todos e a todas. Né? Como o Carlos mesmo, né? Charles de Beautiful, o Charles aí falou, Carlos, o meu irmão, Carlos, né? A gente tem um convívio muito grande de almoços, né? A gente costumava almoçar junto, então isso nós temos uma amizade muito grande realmente. E a Comissão de Direito Digital, aí que eu conheço a maioria dos membros e participo com vocês aí, o meu filho, o Leandro, né? Então, a Cris Pegorari, que a gente também já viu várias vezes, a Valéria, que, embora seja de Santos, está aqui sempre com a gente nas reuniões. Esse ano não tem confraternização da comissão, né? No fim do ano, não marcamos aquela confraternização, aquele Zimbar ou Catedral do Chopp, como sempre faz a comissão. Não tem jeito. Mas é sempre bom estar na reunião dessa comissão de direito digital, né? Em nome aqui do Dr. Daniel Blixten, da Luciana Freitas, o Paulo Braga e o Ivan Castrez, e a gente fica muito contente quando as comissões realmente realizam isso, né? Porque a diretoria não consegue fazer nada. Se não fossem as comissões e a ativação das comissões, nós não realizaríamos metade do que é feito na OAB hoje. Nós colocamos realmente à disposição aí as ferramentas, as meninas, aqui as nossas funcionárias, tanto em Campinas como de São Paulo, para nos atender, da qual eu já agradeço, então, também o empenho delas, para que isso se torne a possibilidade e se concretize, então, essa reunião que, na realidade, toda vez que eu assistia à Comissão de Direito Digital, sempre aprendi muito. A gente aprende realmente em simples reuniões. Então, é um prazer poder participar, realmente, numa sexta-feira que se transforma num ambiente gostoso para a gente realmente pensar em direito, e especialmente do direito digital. Então, agradeço em nome da diretoria, esse empenho dos membros, essa disponibilidade de vocês de poder compartilhar esse tempo conosco. Tá? Uma boa tarde para vocês e bom trabalho, então. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Cláudio. E também, né, extensivo todas as meninas aí da OAB, que sem elas a gente realmente não consegue realizar, né, os eventos aí. Valéria, pode, a plataforma é sua agora, Valéria, como fala um colega nosso. Então tá bem. Bem, ratifico todas as falas e as palavras do presidente da comissão, Dr. Carlos,
bem como o representante da diretoria, Cláudio Vieira, doutor Cláudio Vieira, um grande amigo também, e os agradecimentos principalmente aos bastidores de todo o evento que a gente faz, sempre tem os bastidores. Bem, hoje nós estamos aqui com o nosso happy hour, nós transformamos as nossas reuniões de sexta-feira, que era uma vez por semana, em reuniões todas as sextas-feiras, né? Que então virou um evento. E aí, conversando com o Carlos, falei, Carlos, por que não a gente dar um nome para esse evento, né? Happy Hour Digital Law. Né? Até registrei já essa marca no INPI para não ter problema, né? Porque senão o pessoal é capaz de pegar a ideia. E hoje, uma outra sexta-feira, a gente, ao invés de reunião, então nós estamos no nosso Happy Hour Digital Law. Com a nossa convidada queridíssima Cristiane Pegorari, da qual nós já temos uma grande parceria em termos de aula no ESA, vamos para a 5ª edição do curso de Direito Digital, que vem fazendo um sucesso e ainda agora maior, porque ele consegue convidados fora do estado de São Paulo, em função do EAD, né? A querida Cristiane Pegorari, ela é professora, eu até separei aqui, direto da própria internet. Você coloca o nome, dá um Google, vai googar o nome, já googlei o nome dele e já vem tudo atualizadíssimo. A doutora Cristiane é professora de Direito Penal e Processual Penal da graduação, pós-graduação e extensão da PUC Campinas, professora de Direito Penal e Processual Penal da Federal Concursos São Paulo, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Campinas, na linha de pesquisa Políticas Públicas em Educação, membro do Grupo de Pesquisa Política e Fundamentos da Educação, que, se não me engano, lançou um livro agora dos estudos, aí você tem uns minutinhos depois, Cris, para fazer uma propaganda desse livro que eu achei fantástico. Atua principalmente nos seguintes temas: áreas do direito penal e processual penal, com foco no direito digital, crimes ambientais, políticas públicas em educação e filosofia na educação. A logística, então, ela vai fazer vai compartilhar a tela, depois vai disponibilizar, inclusive, esse material para quem tiver interesse, através da comissão. O doutor Carlos e eu faremos uma mediação após a sua apresentação, Cris, doutora Cristiane, e o nosso querido doutor Leandro hoje vai ser o nosso comentarista, então ele vai acompanhar, e eu já peço a gentileza de todos os presentes, que já chegam a 30, que façam os seus questionamentos e observações, o que vocês quiserem falar, vocês escrevam no chat, porque nós vamos pedir agora que todos desliguem o áudio e, se possível, também a câmera, só nesse momento da apresentação, para que fique mais fácil da gente acompanhar a apresentação. E os áudios, aí sim, esse a gente pede para não dar microfonia. E ao final, depois, a gente pode tirar uma fotografia, se todos fizerem um ok, para não dar problema de uso de imagem, tá? Então, Cris, como disse o doutor Carlos, eu vou me apropriar das palavras deles, a plataforma é sua. Muito obrigada. Bom, primeiro eu agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre um prazer participar dessa comissão que me recebe sempre com tanto carinho, tanta consideração. Eu separei algumas coisas relacionadas aos principais crimes que tiveram aí, né, um aumento nesse período de pandemia, claro, sem a intenção de esgotar o tema, porque é impossível. E talvez alguns aqui que já tenham acompanhado alguma aula, alguma palestra, já tenham visto alguma coisa do material, mas é claro, eu sempre atualizo e sempre acrescento algumas coisas novas também. Então, espero que seja interessante para todo mundo. Então, eu agradeço aqui ao doutor Carlos, a doutora Valéria, que sempre me recebem com tanta atenção, né? Sempre me convidam aí para as atividades da comissão, da qual eu também tenho muito orgulho de fazer parte. Bom, eu já compartilhei os slides, vocês estão visualizando? Tranquilo? Bom, sim, então vamos lá. Eu também disponibilizo o meu e-mail, caso alguém depois queira, enfim,
conversar sobre algum aspecto, queira algum material adicional, fica aí o meu e-mail para contato também, caso haja necessidade. Bom, Cris, ia só te pedir um favor. Dá para colocar no modo apresentação? Porque aí o slide fica maior. Tudo bem. Te atrapalha em alguma coisa ou não? Acho que só... Não, acho que não. Acho que fica tranquilo. Acho que dá para acompanhar tranquilo. Eu acho que fica melhor para visualizar. Mas se você quiser, tá? Não, acho que por enquanto não me atrapalha, não. E a maior parte do conteúdo eu já conheço, então também não... A não ser que tenha algum trecho, alguma coisa... Não, depois que terminar, e se você quiser desfazer o compartilhamento, porque aí você fica mais interativa com as pessoas. Só agora no momento para a gente poder enxergar. Obrigada, vou desligar o áudio e peço que todos desliguem também. Imagina. Então, como eu estava dizendo, eu disponibilizo o meu e-mail para contato, né? Caso alguém queira algum material adicional, alguma informação adicional, fica aí à disposição. Bom, o tema que eu escolhi tratar foi exatamente a questão do aumento dos crimes nesse período de pandemia. E é claro, né, a gente tem um aumento dos crimes nesse período porque também nós tivemos, né, isso é uma consequência do aumento do consumo da internet, das plataformas online, enfim, da dependência, né, praticamente que estamos vivendo dessas tecnologias, né, para que a gente pudesse também sobreviver nesse período de pandemia, né? Então, exercer as atividades laborais, enfim, de estudos, e até mesmo de lazer, né? O maior acesso às redes sociais, o uso dessas redes sociais para interação e tudo mais, tudo isso nos coloca em uma situação maior, né, de maior risco em relação a esse tipo de crime. Então, nós tivemos um aumento desses crimes por conta desses fatores, mas é claro, esses crimes eles também não cresceram apenas em quantidade, eles também cresceram em variabilidade e sofisticação. Então, a gente tem esses três aspectos para levar em consideração num primeiro momento. Eu utilizo aqui uma pesquisa recente da SaferNet, né? A SaferNet é uma ONG que trabalha aí com essa questão de denúncias relacionadas a crimes informáticos, né? E aí eles divulgaram uma pesquisa recente de 2020, agora, indicando um aumento de alguns crimes informáticos nesse contexto de pandemia. Mas mais do que isso, além de indicar o aumento, que a gente vai ver alguns dados na sequência, mais do que indicar o aumento da prática de crimes nesse contexto informático, ele também traz um dado interessante em relação à remoção do conteúdo ilícito por parte das plataformas digitais. Então, se por um lado nós tivemos um aumento dos crimes, de outro lado nós não tivemos, na mesma proporção, um aumento na postura, né, na retirada do conteúdo ilícito. Aliás, remoção de conteúdo ilícito é um tema aí bastante importante e relevante para a discussão, né? A gente tem aí a discussão sobre o Marco Civil da Internet, o projeto de lei da Lei de Transparência na Internet, que ficou conhecido como projeto de lei das fake news, então tem bastante discussão sobre isso. E ele traz esse dado dizendo o seguinte, que a demora ela é uma demora proposital, né? Por quê? Porque enquanto aquele dado está na rede e ele está gerando uma repercussão, né, geralmente essas situações de ofensa na internet, tudo aquilo que gera comoção, repercussão, gera uma intensa troca de dados, e isso gera também esse aumento nas interações, né, isso gera também uma monetização para a plataforma. Então, a plataforma tenta manter o máximo possível, né, cada like, cada compartilhamento é um up no feed, né? Então, a plataforma deixa até o máximo possível aquela informação, mesmo sendo um conteúdo ilícito, para que possa ali ter um retorno, né, uma monetização em relação a isso. Isso é uma informação, né, que essa pesquisa acaba trazendo. Agora que também registrar a presença. Bom, aí nós temos algumas situações que são mais evidentes nesse período, né? Quais foram os crimes que mais aumentaram nesse contexto? Crimes contra as mulheres e crimes de ódio, né? LGBTI+, fobia, racismo e etc. Crimes contra crianças e adolescentes, especialmente a pornografia infanto-juvenil, invasão de dispositivo informático, fake news, né? Então separei uma parte da nossa apresentação para falarmos um pouco sobre isso, e crimes patrimoniais, em especial estelionato, né? Não apenas, a gente tem extorsão, tem outras situações, mas em especial estelionato é a situação que mais se evidencia nesse contexto.
Aqui, ainda nessa pesquisa da SaferNet, né, ele indica quais são as plataformas que mais apresentam conteúdo ilícito, as dificuldades de remoção, aquelas que removem mais ou removem menos esse conteúdo, e o incremento dos crimes. Então, eu trago aqui um dado dessa pesquisa dizendo que houve um aumento considerável, praticamente o dobro de situações relacionadas à pornografia infantil nesse período de pandemia. Claro, todo tipo de violência doméstica e familiar, né, contra a mulher e contra a criança e adolescente, nesse período também se intensificou. E a violência online não foi diferente, né, como nós veremos aqui nos momentos oportunos. Então, essa pesquisa da SaferNet vai indicar, né, que esse período fez com que nós tivéssemos um número correspondente a 2 vezes mais situações relacionadas à pornografia infanto-juvenil na internet. Também indica dados, né? Existem outros dados, eu separei apenas alguns aqui, né? Sobre racismo e discriminação contra as mulheres. Ele também vai indicar que houve quase 3 vezes mais situações relacionadas a racismo em 2020, em comparação a 2019, e que a pior rede social, a que mais tem situações relacionadas a crimes de ódio, é o Facebook, e é a que mais demora para remover, aliás, né? Também indica um aumento nos crimes relacionados à violência contra a mulher na internet, em especial situações de assédio e divulgação de imagem íntima sem consentimento, o compartilhamento ali não consentido de nudes, né? Então, também são situações que cresceram nesse período. Bom, a Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos também indica um aumento nos crimes patrimoniais nesse contexto, como eu mencionei, mais ainda em relação ao estelionato, né? Então, tivemos aí, nesse período de pandemia, um aumento dessas situações, até porque nós passamos a utilizar muito mais também, como eu mencionei no início, né, as plataformas para compra de produtos, prestação de serviços e assim por diante, então nós ficamos mais à mercê dessas situações envolvendo estelionato. A TransUnion fez uma pesquisa também indicando algumas situações que foram as mais comuns nesse período de pandemia, né? Obtenção ilícita de dados pessoais através de phishing, né? Fraude envolvendo caridade e arrecadação de fundos para as pessoas que estavam passando dificuldades nesse período de pandemia, vacinas de Covid-19, curas e testes, né? Utilizar esse tipo de informação para enganar a vítima, para que ela acesse um site, um link, para a obtenção dos dados dessa vítima, fraude em envio de produtos, golpes relacionados ao benefício do governo também nesse contexto de pandemia, foram alguns exemplos. Bom, quando a gente fala em crimes tecnológicos, etc., cibernéticos, informáticos, digitais, seja qual for a denominação que se dê, né, a depender do autor que se consulte, cada um tenta construir ali o seu conceito. Basicamente, a gente trabalha com 2 situações de vulnerabilidade. A vulnerabilidade tecnológica mesmo, né? Então, nós ficamos à mercê dessas pessoas que têm um conhecimento tecnológico um pouco maior e que conseguem burlar sistemas de segurança, invadir dispositivos e assim por diante. Mas a maior parte das situações, na realidade, não está nesse aspecto, né? Os crimes que exigem um grande conhecimento tecnológico, na verdade, não constituem maioria, né? A gente trabalha, na grande maioria das vezes, com crimes relacionados a uma vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade social, né? A vítima acaba acessando aquele conteúdo, aquela página, clicando no link, etc., por conta de uma atratividade das vantagens que são oferecidas, pela falta de conhecimento mesmo da vítima sobre os modos de proteção, né? Muita gente nem sabe que a autenticação de 2 fatores existe, e uma série de outras medidas, não tem antivírus, etc. Então, eu sempre menciono essa questão da educação digital, né? As pessoas usam amplamente as plataformas, mas sem saber que estão se autocolocando em risco muitas vezes, né? Que as informações que colocam ali, conscientemente ou inconscientemente, voluntariamente ou não, né? Serão informações que podem ali servir aos criminosos, né? Então, essa questão da falta de educação digital, do excesso de informações divulgadas pelas vítimas mesmo nas redes sociais, né? Onde mora, onde estuda, onde trabalha, fotos de familiares, filhos, enfim, casa e assim por diante, elementos que permitem ali individualizar,
sala, né? Isso tudo é atrativo para os criminosos, evidentemente. Então, na realidade, a maior parte das situações está mais relacionada à questão da engenharia social do que efetivamente de um conhecimento tecnológico. É claro que a gente pode ter as duas coisas aliadas, a engenharia social e a tecnologia, né? Mas, na grande maioria das vezes, a gente está lidando mais com essa segunda situação do que com a primeira. Também acho importante mencionar aqui, antes de falar dos crimes especificamente, a classificação que eu adoto. Claro, eu não sou senhora da razão, né? Existem outras classificações possíveis. Eu adoto essa porque eu acho fácil. E eu acho que classificação tem que ser fácil, né? Eu classifico em dois grandes blocos: os crimes puros ou próprios e os impróprios ou impuros, né? Os crimes puros ou próprios são aqueles que atentam efetivamente contra a segurança da informação ou bem informático, e quase sempre demandam uma discussão sobre a necessidade de proteção de um novo bem jurídico, ou de uma nova, né, tipificação para a proteção de uma situação que não está disciplinada na nossa legislação. E isso é importante no direito penal, em especial, porque a gente tem o princípio da legalidade, né? Ou eu consigo enquadrar aquela situação perfeitamente em algo que está descrito pelo legislador, ou eu não consigo punir no âmbito criminal. Então, daí a necessidade, né, e a discussão sobre a criação de novas leis, de novos tipos penais nesse sentido. Mas, mais uma vez, a grande maioria das situações, na realidade, está nessa segunda categoria de crimes impróprios ou impuros, que são aqueles que têm respaldo na legislação, mas que ganharam um novo meio de execução. O exemplo aqui, um dos exemplos diz respeito aos crimes contra a honra, mas não apenas, estelionato, extorsão, outras situações também estariam inseridas nessa situação. Parênteses. O fato de já ter um respaldo legislativo não significa que não seja necessária uma discussão sobre a criação de majorantes, né, causas de aumento, agravantes, qualificadoras, etc., para esses crimes. Por quê? Porque o contexto de internet ele pode trazer para a vítima consequências que são consequências muito mais graves do que um delito perpetrado em outro meio de execução. Por exemplo, eu uso os próprios crimes contra a honra, né? Se eu faço um xingamento de alguém numa sala, no máximo as pessoas que estão ali próximas, né, se não registrarem com celular, etc., né, serão as pessoas que presenciarão essa ofensa. Mas quando eu faço uma ofensa pela internet, a internet tem características que são características importantes, que eu vou enfatizar aqui para os crimes relacionados a gênero e também para fake news, que é a questão da replicabilidade, alcance e permanência da informação na rede. E essas características de maior alcance da informação e de maior permanência da informação na rede fazem com que essas situações tragam para a vítima maiores consequências advindas do comportamento criminoso, né? Tanto que eu sempre menciono aqui a dificuldade de se estabelecer um direito ao esquecimento na internet, né? Por conta dessa questão da permanência da informação na rede. Por mais que eu tome todas as medidas necessárias para a remoção daquele conteúdo, nada garante 100% que aquele conteúdo nunca mais virá à tona em algum momento. Bom, também menciono rapidamente algumas questões relacionadas à cibercriminologia. Então, é claro, a gente também analisa, dentro dos crimes informáticos, características peculiares dos agentes. Claro, isso depende do tipo de crime praticado. Se é um crime que exige um maior conhecimento tecnológico, geralmente qual é o perfil do agente? Homem, jovem, com conhecimento técnico, conhecimento de língua estrangeira, pelo menos o inglês, que é a língua da rede, uma capacidade socioeconômica geralmente maior e assim por diante. Se é um crime sexual, a gente também traça ali um perfil do criminoso, né? Um criminoso que se sobrepõe à vítima psicologicamente e não precisa se sobrepor fisicamente, como numa situação de estupro real, né? Presencial, não virtual, para quem entende que existe estupro virtual. Também a gente tem características relacionadas à vítima, né? A análise a partir da vitimologia. Então, algumas vítimas que são mais vulneráveis, mais suscetíveis, né, nesse contexto. E aqui eu destaco as crianças e adolescentes, por uma série de questões que eu vou mencionar na sequência, e também as mulheres, por conta da violência de gênero, por exemplo, né?
Também é importante mencionar que se estuda nesse contexto de cybercriminologia a questão da subcultura criminosa, né? Com códigos, grupos que têm códigos, valores próprios, que criam ali comunidades que ensinam a invadir sites, etc. Né? Na pandemia, por exemplo, nós tivemos um aumento do acesso a sites que ensinam a invadir dispositivos. Né? Claro que nem todo mundo que entra num site como esse quer praticar um crime. Né? Às vezes é curiosidade mesmo. Eu mesma tive curiosidade em diversas situações e acabei me utilizando ali dos manuais, né, que surgem na internet para entender algumas coisas. Mas é claro que algumas pessoas que procuram esse tipo de informação, evidentemente, têm uma intenção criminosa. A questão do anonimato e a sensação de segurança que essa situação traz, né, a dificuldade, e aqui eu também vou discutir alguns aspectos processuais com vocês, né? Então, acho que é importante dizer que não dá para analisar o direito penal informático sem analisar o tripé, né? Aspectos do direito material, penal, a necessidade ou não de tipificação, análise dos crimes existentes, a questão da cibercriminologia, perfil dos agentes, das vítimas, etc. E também a questão processual, porque eu acho que desse tripé talvez seja o calcanhar de Aquiles, efetivamente, do direito penal informático, né? O mais difícil de se viabilizar, muitas vezes, é a identificação da autoria, né? Sobretudo quando se utiliza provedor estrangeiro, é a questão da obtenção dos elementos mínimos para a propositura da ação penal, que é materialidade delitiva e indícios de autoria, e assim por diante. Então, na realidade, é importante aí conhecer esses 3 elementos aqui do direito penal informático. E eu também menciono, né, para quem quiser aí se aprofundar, estudar a questão da anomia, né? Sempre é comum que se diga, né, que a internet é uma terra sem lei, então dá para discutir essa questão da ausência do reconhecimento de normas ou da legitimidade das normas existentes nesse ambiente. Então, são algumas ideias aqui relacionadas à cibercriminologia que eu queria mencionar. Bom, começando pelo primeiro crime mais comum nesse contexto de pandemia, a questão da pornografia infanto-juvenil, e aí já linkando com essa questão das crianças e adolescentes como vítimas mais vulneráveis. Bom, é claro que, independentemente da pandemia, crianças e adolescentes já são vítimas mais vulneráveis por conta do uso intenso das tecnologias, sobretudo, né, porque já nasceram nesse contexto de tecnologia, utilizam muito redes sociais para interação e assim por diante. Passam longos períodos conectados, portanto, e não necessariamente sob o controle de um responsável. E ainda que esse responsável acompanhe, tente estabelecer um controle, coloque restrições, enfim, de acesso, etc., essas crianças e adolescentes, por terem nascido já nesse contexto de tecnologia e ter uma facilidade maior de lidar com essas questões, muitas vezes conseguem burlar aquelas restrições impostas pelos responsáveis. Então, tem todos esses fatores. E um outro fator que eu acho que é um dos mais importantes, que é o fato de serem pessoas em desenvolvimento, né? A própria legislação adota o critério biológico, que considera que essas pessoas não têm capacidade plena de avaliar situações de risco, né? São pessoas ali em desenvolvimento e, portanto, não possuem essa capacidade e acabam se autocolocando em situações de risco de forma muito mais intensa do que quem ali já atingiu a maioridade. Quando a gente fala de criança e adolescente como vítima de crime, sobretudo nesse contexto de internet, sempre surge a questão do cyberbullying, né? Cyberbullying, na realidade, não é um crime específico. Na verdade, a gente não tem nenhuma definição, né, uma tradução específica para a língua portuguesa. Então, o cyberbullying vai servir para designar todo tipo de violência, né, sobretudo nesse contexto cyber, né, violência psicológica, moral que ocorra com o emprego das tecnologias, né? O bullying ele vai abranger também a violência física e o cyberbullying acaba ficando mais com as espécies de violência psicológica e moral. E aí, muitos autores acabam classificando, né, ou inserindo nesse conceito maior, mais abrangente, que é o cyberbullying, como um gênero, e aí indica outras espécies inseridas nesse gênero, como o cyberstalking, o sexting, etc. Então, achei interessante mencionar essa questão.
Bom, falando da pornografia infanto-juvenil, foi uma modificação ocorrida no Estatuto da Criança e do Adolescente em 2008. Nós já tínhamos uma tipificação, mas era apenas um tipo penal. Depois nós tivemos, em 2008, uma alteração ao ECA. Ele alterou o artigo 240 e o 241. O 241 foi subdividido em inúmeras situações, tanto que a gente fala 241 letras, né, de A a E, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O legislador foi muito impróprio, né? Ele foi pouco técnico quando ele mencionou a questão da pedofilia na descrição desses crimes, porque pedofilia, na realidade, não é crime, né? Essa exteriorização da pedofilia pode ser ou não, depende da situação. A pedofilia é uma doença, na realidade, né? Ela é uma doença, ela tem lá um código internacional de doença, é reconhecida pela OMS, etc. E consiste ali no desejo, fantasia ou estímulo sexual por crianças ou adolescentes, né? O indivíduo que é portador de pedofilia, ele pode portar de diversos graus, né? Então, ele pode vir a exteriorizar essa doença de uma forma mais intensa, e aí, a forma como ele exterioriza pode configurar um dos crimes do ECA ou pode configurar um dos crimes do Código Penal, como, por exemplo, estupro de vulnerável, né? Então, tudo depende da forma como eu tenho a exteriorização dessa doença. Além disso, por ser uma doença, o indivíduo que realmente, né, haja ali uma demonstração, uma comprovação de que ele é portador da doença pedofilia, é possível discutir a aplicação de medida de segurança, inclusive, né, a substituição ali da pena por medida de segurança, inclusive, porque é um indivíduo portador de uma doença que precisa de um tratamento e não da aplicação de uma pena. Então, são algumas dessas discussões aqui, né, que eu acho que são importantes trazer. Além disso, nem todo mundo que compartilha, por exemplo, pornografia infanto-juvenil na rede é pedófilo. Muita gente o faz porque tem ali um retorno financeiro, enfim, razoável, né? Porque se a gente tem o compartilhamento desse conteúdo é porque existe um mercado para ele. Então, acho que é importante fazer essas diferenciações, né? Então, o legislador foi um pouco infeliz quando mencionou essa questão. Evidentemente, não dá para aprofundar aqui todas as situações relacionadas à pornografia infanto-juvenil, porque eu quero falar de outras coisas, mas eu vou passar pelos tipos penais, só para quem ainda não conhece ou não viu, saber, enfim, mais ou menos do que eles tratam. O 240 vai falar da produção de conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente. O 241 também vai falar sobre venda, exposição à venda de vídeo ou registro que contém a cena de sexo explícito ou pornográfico. O 241A, que é um dos mais comuns, então, uma das situações mais comuns aqui da pornografia infanto-juvenil são 241A e 241B, né, que é oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir pornografia infanto-juvenil, e o 241B, que acaba sendo, muitas vezes, uma situação preliminar ao 241A, porque para que eu possa compartilhar com alguém, eu tenho que possuir aquele material no meu dispositivo. Então, adquirir, possuir, armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo e etc., envolvendo pornografia infanto-juvenil. Em relação ao 241B, existe discussão sobre a sua constitucionalidade, aliás. Nós temos aí discussão sobre a sua constitucionalidade, porque alguns autores vão dizer que essa situação envolve uma reprovação moral mais do que uma reprovação que deveria ser trabalhada pelo direito penal, né? Basicamente equiparando a situação do consumo pessoal de droga para o consumo pessoal de pornografia infanto-juvenil. Tá? Então, tem autores que vão sustentar a inconstitucionalidade, porque não existe aqui respeito ao princípio da ofensividade e da materialidade do direito penal, né? Então, não há intervenção direta à liberdade sexual da criança e do adolescente. Não foi aquele indivíduo que produziu aquele material, ele não teve contato direto com aquela criança e adolescente. Muitas vezes aquele material nem é um material real, há uma possibilidade de foto ou videomontagem e assim por diante. O 241C é o que fala da simulação de participação de criança e adolescente, também é um tipo penal bastante discutido, né? Um indivíduo que faz parecer conteúdo ali envolvendo criança e adolescente.
Essa situação também é bastante discutida pela doutrina, né? Porque a criança e adolescente efetivamente não está ali. E, ao mesmo tempo, isso nos traz um alerta, né? A questão do aliciamento, muitas vezes. E mais do que isso, mais do que o aliciamento, que é o 241D que a gente vai mencionar na sequência, o 241C traz um alerta em relação às fotos de netos, de filhos que são compartilhados na rede, né? Porque a gente compartilha, a gente sabe que nada é 100% privado. Muitas vezes esses indivíduos obtêm essas fotos e fazem simulação, né? Fazem uma vídeo ou uma fotomontagem envolvendo essa criança e adolescente. Essa é uma das hipóteses do 241C. Então, tomar um pouco de cuidado aí com os compartilhamentos, né? Às vezes as pessoas compartilham naquele, né? Naquela felicidade de mostrar neto, filho, etc., mas isso é um risco aí também. 241D, que é aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar o ato libidinoso. Então, aqui há um fim especial de agir, né? O 241E é o que define, é uma norma penal explicativa e vai definir o que significa cena de sexo explícito ou pornográfica para a configuração desses tipos penais. Nesse contexto, achei legal mencionar o child grooming, que é sinônimo de aliciamento, né? Toda a situação voltada a atrair crianças e adolescentes para a produção de pornografia ou para outros crimes relacionados à criança e adolescente, né? Então, aí tem algumas informações. Essa definição ela é pautada no artigo 23 da Convenção do Conselho da Europa para a proteção das crianças contra a exploração sexual e abusos sexuais, então coloquei essa informação mais para que vocês pudessem depois buscar outros elementos. Quando a gente fala de criança e adolescente também na internet, nós temos um outro risco, que são os jogos, né? E aí os jogos se dividem em duas categorias. Os jogos que estimulam violência, né? Que estimulam homofobia, xenofobia, violência no trânsito, violência sexual, necrofilia e assim por diante, né? Tanto que nós tivemos aí o projeto de lei 1577 de 2019 falando dessa questão, né? Da possibilidade de se mudar o Código Penal e o Marco Civil da Internet para responsabilizar quem cria, vende, disponibiliza esse tipo de jogo violento, né? E, claro, isso também traz uma discussão em contrapartida, né? Será que o fato de quem joga, né, um jogo violento, ele necessariamente vai praticar uma conduta criminosa, né? Então, a gente tem discussões também nesse sentido. De outro lado, a gente tem os jogos relacionados a induzimento, instigação e auxílio à automutilação e suicídio, né? E aí entram os famosos, né? Momo, Homem Pateta, Baleia Azul, situações ali que impõem desafios que vão de desafios leves até a automutilação e, eventualmente, induzimento e instigação ao suicídio. E aí, nesse sentido, menciono o artigo 122, alterado em 2019, exatamente para contemplar a questão da automutilação e também para aumentar as penas relacionadas a esse contexto de jogos virtuais, como o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, né, que foram nitidamente inseridos no Código Penal, no artigo 122, por conta do jogo Baleia Azul, né? O aumento da pena se a situação acontece por meio da rede de computadores, o aumento da pena se o indivíduo é líder ou coordenador de grupo, que é exatamente aquela pessoa responsável por passar as tarefas, né, aos usuários. Também menciono aqui os riscos relacionados à LGPD em relação a crianças e adolescentes. Acho que é importante mencionar, né? Nós tivemos aí nesse período de pandemia, estamos ainda, né? Nas aulas remotas, né? Isso também vale para o ensino fundamental, médio, assim por diante, não apenas para o ensino universitário, evidentemente. Então, as crianças também estão ali mais suscetíveis a algumas situações por conta de estarem ali utilizando plataformas digitais relacionadas a ensino também, né? E aí eu menciono a Lei Geral de Proteção de Dados, não apenas porque a Lei Geral de Proteção de Dados traz uma situação, né, um tratamento diferenciado em relação aos dados de criança e adolescente, que as universidades, escolas, né, principalmente as escolas devem se atentar, a universidade, porque alguns ingressam na universidade com 17 anos, mas principalmente as escolas devem se atentar.
E o fato de essas plataformas envolverem, né, imagens, áudios, com manifestações de opiniões, preferências, dados sensíveis, situações que, se vazarem, né, se nós tivermos ali um tratamento inadequado desses dados, isso pode gerar consequências consideráveis para essas crianças e adolescentes, que podem interferir no futuro, né, no presente e no futuro pessoal e profissional delas, né, como a questão de propagandas direcionadas, perseguição contumaz, bullying, cyberbullying, obtenção ilícita de dados, autodeterminação e assim por diante. Então, eu só menciono aqui a LGPD, falando um pouco sobre os agentes de tratamento, que são as pessoas responsáveis aí pelo tratamento desses dados, e a responsabilidade pela segurança e proteção dessas informações, que pela LGPD é uma responsabilidade razoável, né? Sobre riscos de vazamento, divulgação indevida, subtração da informação, responsabilidade pela vulnerabilidade do sistema, pela ausência de proteção adequada, pela segurança da rede, pela supervisão interna e externa, adoção de medidas eficazes para a proteção de dados pessoais e assim por diante. Isso também nos leva, né, a relacionar com o artigo 154A, invasão de dispositivo informático, né? Também é um crime importante que cresceu nesse período de pandemia, é um crime com uma pena baixa, uma infração de menor potencial ofensivo, vai para o GCRIM, né? Mas é um crime importante também de se conhecer. Ele trabalha com o tripé confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. A violência de gênero também é uma situação importante que cresceu nesse período de pandemia, né? Aqui nós, evidentemente, não temos uma violência descolada da violência que ocorre fora desse contexto de internet, né? A gente tem uma violência de gênero estrutural, enfim, né? Que demanda uma mudança de cultura e assim por diante. E aí, dentro desse contexto da violência de gênero, eu menciono alguns tipos penais, evidentemente, que foram inseridos recentemente na legislação. O 216B, produzir, fotografar, filmar ou registrar conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo ou privado, né, sem autorização dos participantes. E o parágrafo único, que é uma outra situação, que é a situação de quem faz vídeo ou fotomontagem. Eu sempre menciono o caso do Dória, né, que é bem fácil de lembrar, o vídeo que ele foi inserido ali com 3 mulheres numa situação íntima e tal. Então, aquela videomontagem seria aí uma situação inserida no parágrafo único. Essa lei de 2018, a 13.772, também modifica a Lei Maria da Penha para inserir outras situações importantes, como espécies de violência psicológica. A Lei 13.718 de 2018, que insere o artigo 218C, o crime, que é um crime bastante extenso, né? Ele tem várias coisas, na verdade, mas a partezinha final dele fala do compartilhamento não consentido de cena de sexo, nudez ou pornografia, independentemente da relação que a vítima tenha com esse indivíduo. Então, pode ser que aquele indivíduo nem tenha relação com ela, mas invadiu o dispositivo e compartilhou fotos sem consentimento, então ele tem invasão de dispositivo informático e a 218C, parte final. Ou ele tem uma relação íntima de afeto, ou teve uma relação com essa pessoa, né, com essa mulher, e aí, para humilhar, enfim, né, compartilha isso na rede. Então, aí a gente tem um aumento da pena do 218C, que é a chamada pornografia de vingança, que é o parágrafo 1º desse artigo. As discussões sobre estupro virtual, né? Existem muitos autores que afastam essa possibilidade de enquadramento, porque o 213 e o 217A, estupro e estupro de vulnerável, não mencionam qualquer aspecto relacionado a virtual, digital, cibernético, ou seja o que for, mas é uma interpretação para o enquadramento típico, constranger alguém mediante ameaça à prática de ato libidinoso, sobretudo no 213, é essa interpretação que se faz. Isso porque os tribunais superiores, eles vêm reconhecendo a possibilidade de configuração do estupro, independentemente do contato físico com a vítima. Então, tem aí alguns dados nesse sentido. E, recentemente, agora em 2020, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também manteve uma condenação por estupro de vulnerável virtual, nesse contexto que eu mencionei.
Então, coloquei aí também alguns dados para vocês verificarem. Uma síntese da questão da violência de gênero, aqui em especial nos crimes sexuais, a gente tem a pornografia de vingança, 218C, parágrafo 1º, o estupro virtual, para quem entende ser possível, há quem diga que não, né? Que eu não consigo enquadrar por conta do princípio da legalidade, que eventualmente essa situação que vem sendo enquadrada no estupro virtual poderia, na realidade, ser uma modalidade de extorsão. Artigo 158 do Código Penal. E aí seria, portanto, uma situação de sextorção. O compartilhamento não consentido, 218C caput do Código Penal, são alguns dos enquadramentos possíveis. A questão da aplicação da Lei Maria da Penha, a viabilidade de se aplicar a Lei Maria da Penha às situações de violência de gênero na internet, desde que preenchidos os 3 requisitos, né? Vítima mulher, artigo 1º, ambiente doméstico e familiar, nesse contexto de violência doméstica e familiar, artigo 5º, e uma das espécies de violência do artigo 7º da Lei 11.340. Então, aí tem algumas discussões nesse sentido. A questão do cyberstalking, né? A perseguição online também é uma situação bastante comum, vem crescendo bastante e, infelizmente, é tratada apenas como uma contravenção penal. Vulgo não dá em nada, né? Então, vai lá, faz né, comunica, isso se o delegado te atender bem, né, ainda tem isso. Em alguns lugares, ele nem sabe muito bem. Então, cyberstalking é uma situação grave, né, que a gente pode discutir a aplicação da Lei Maria da Penha, por exemplo, relacionada ao afastamento virtual do agente, etc., né? Então, tem aí algumas coisas interessantes para a gente pensar na aplicação da Lei Maria da Penha em crimes informáticos, dentre os quais a questão da perseguição, né? Então, tem aí algumas coisas interessantes. Só um minuto, gente, deixa eu só... Pronto. Bom, aqui a questão do cyberstalking em pandemia, né? A gente teve uma pesquisa também indicando que houve um aumento nos aplicativos de espionagem e perseguição online nesse período. Professora, mas a localização não precisa, né? Está dentro de casa, isolamento social. Sim, mas esses aplicativos, além de rastrearem, né, a localização, também permitem acesso a fotos, vídeos, interceptação de e-mails, textos, comunicações por WhatsApp, Facebook. E isso dificulta, inclusive para a mulher vítima de outras espécies de violência, a comunicação dessa situação de violência. Então, é um dado importante para a gente conhecer também. O doxing, né, só para dizer que também não falei, que é a busca em dados abertos da web. O doxing em si não é uma prática ilegal, mas é claro que aquilo que eu vou, né, a destinação, o uso dos dados que eu obtenho a partir dessas pesquisas, né, de engenharia social, é que podem eventualmente gerar situações típicas. A inteligência artificial e nudes, né? Essa notícia foi uma notícia da BBC, também agora de outubro de 2020, um cidadão que utilizou inteligência artificial para criar nudes falsos. Ele pegava fotos de mulheres vestidas e transformava ali, fazia uma fotomontagem como se estivessem nuas, né? Então, essa também é uma situação para a gente pensar aí no aspecto criminal. Crimes contra a honra, evidentemente, né, também é um aspecto importante, está relacionado também não apenas à violência de gênero, mas é um dos aspectos, né, importante. Aqui eu menciono os 3 crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria, né? A calúnia está relacionada à imputação de fato que seja definido como crime, né? Atinge a honra objetiva, que é a imagem da pessoa perante terceiros, né? E aí tem uma série de discussões interessantes, a questão do compartilhamento, da curtida e a responsabilidade relacionada a isso, né? A questão da calúnia contra os mortos, né? Eu sempre menciono essa questão dos perfis de pessoas falecidas, né? Quando eles não são excluídos, viram memoriais, e aí, eventualmente, pode acontecer uma situação de calúnia contra os mortos nesses memoriais. Existem diversos projetos de lei visando alterar o Código Penal, né? Alguns ruins, outros péssimos, né? E, excepcionalmente, alguma coisa melhorzinha.
Mas existe esse projeto de lei, que é um projeto de lei de 2020, que visa alterar a parte dos crimes contra a honra, em especial para prestigiar, né, eu destaco aqui o parágrafo 4º, a questão do grave sofrimento psicológico moral que a divulgação dessas situações, né, contra a honra de alguém pode trazer. Então, aquelas características que eu comentei no início, né, de replicabilidade, permanência, etc. Difamação, também imputação de fato, não importa se verdadeiro ou falso, desde que atinja a reputação da vítima. E aqui a gente tem as discussões, né, sobre curtida e compartilhamento. Como é que os tribunais têm visto essa responsabilidade? Em relação à curtida, tem visto a responsabilidade como uma situação, na verdade, não responsabilidade, não uma situação atípica, né? Embora a curtida, como eu mencionei no início, gere ali uma situação de monetização, muitas vezes, né, um up no feed e tal, os tribunais têm entendido que a mera curtida é um irrelevante para o direito penal. Em relação ao compartilhamento, também os tribunais têm se posicionado a respeito. Em 2019, o STF mencionou que não se pode exigir o oferecimento da queixa em desfavor de todos os usuários que compartilharam ou apoiaram um conteúdo ofensivo. Por quê? Porque isso inviabilizaria a ação penal de iniciativa privada, não é? Que tem ali princípios específicos, né? Dentre os quais o da indivisibilidade. Então, eu não posso deixar de oferecer a queixa-crime contra todos os ofensores. No caso da internet, se eu tiver que oferecer queixa-crime contra todas as pessoas que compartilharam, curtiram, isso inviabilizaria, muitas vezes, o exercício da ação penal. O STJ também já se manifestou a respeito. Ele mencionou que quando várias pessoas denigrem a imagem de alguém via internet, cada uma se utilizando de um comentário, não há coautoria ou participação, mas vários delitos autônomos que permitem oferecer queixa-crime de forma individualizada. No máximo, eles estarão ali conectados, disse o STJ, por uma questão de conexão probatória. A injúria, que é um tipo penal que atinge a honra subjetiva. Tô dentro do horário, né? Então, acho que dá tempo. Que atinge ali a honra subjetiva, né? A imagem que o indivíduo tem de si mesmo. Aqui eu destaco o parágrafo 3º, que é a injúria racial, né? Por quê? Porque é um tipo penal que tem uma pena um pouco maior do que o crime de injúria simples, né? Do 140. Ele traz uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, e também porque a ação penal é uma ação penal diferente, é uma ação penal pública condicionada à representação. O 140 caput, como regra, é uma ação penal de iniciativa privada, e para diferenciá-lo do crime de racismo, né, que é o delito estabelecido, ou são os delitos estabelecidos na Lei 7716 de 89, que, aliás, foi ampliada, né, a interpretação do conceito de raça, né, foi ampliado pelo STF recentemente, em 2019, nessas duas ações, a ADO 26 e o mandado de injunção 4733, que ampliou o conceito de raça para a aplicação das situações relacionadas a LGBTI+, fobia. Ufa, vamos lá. Marco Civil da Internet, né? O Marco Civil da Internet também tem ali alguns aspectos importantes relacionados a esses crimes que eu estou comentando aqui. Ele tem reflexos criminais na manutenção, fornecimento de dados ali, fundamentação de pedido de remoção de conteúdo, identificação de usuário que utiliza anonimato e assim por diante. Bom, mudando um pouco de assunto, outra situação muito comum, sobretudo agora no contexto de eleições na pandemia, né? Mas, enfim, em 2018 não tinha pandemia, nós tivemos também bastante fake news, mas, de qualquer forma, a tendência em se intensificar cada vez mais essa questão, eu trago aqui algumas informações a respeito. Bom, fake news não é novidade, né, gente? Sempre houve ali a possibilidade de se disseminar, enfim, notícias falsas, manipuladas, fabricadas, enganosas, e assim por diante, né? Qual é a diferença da tecnologia? Mais uma vez, a questão da replicabilidade, alcance e permanência na rede. A possibilidade de viralização desse conteúdo, né? Sobretudo por meio de aplicativos de mensagens, redes sociais, etc. Muitas vezes, a propagação desse conteúdo falso, manipulado e assim por diante, tem objetivos claros e também se utiliza de métodos sofisticados de propagação,
né? Perfis falsos em redes sociais, usuários robôs e assim por diante, que permitem espalhar esse tipo de informação de forma massiva. Quais as vantagens realmente ali relacionadas a essa questão das fake news? Vantagens financeiras, né? A gente falou aqui, quanto mais compartilhamento eu tenho, mais monetização eu tenho, assim por diante. Os aspectos eleitorais, que são os que mais se destacam nesse contexto, né? Marketing eleitoral, manipulação da opinião pública, mas também um aspecto que nem sempre é comentado, mas que é importante. Fake news pode gerar linchamento virtual e real, né? Por quê? Porque a disseminação de uma informação que não corresponde à realidade pode reforçar discursos de ódio, ameaças, incitar violência e assim por diante. E aí eu tenho 2 exemplos. O da blogueira Aline Araújo, né, que acabou praticando suicídio depois que ela divulgou um vídeo de um alto casamento. Ela casou sozinha depois de ter, né? Fez a festa do casamento, na realidade, né? Depois de ter rompido o relacionamento com o namorado e tal. E ela foi linchada virtualmente por conta de ter divulgado essa questão do alto casamento, né? E aí, depois disso, praticou suicídio. E uma outra situação foi uma situação ocorrida em 2014, uma mulher que foi confundida com uma criminosa, compartilharam isso na rede, ela foi identificada na rua e acharam que ela era criminosa e lincharam essa mulher até a morte. Então, vejam as consequências graves que esse tipo de informação que não é verdadeiro pode trazer, né? Tanto para a democracia, evidentemente, no contexto eleitoral em especial, quanto em outros contextos. De outro lado, falar de fake news e de controle e remoção de conteúdo também é algo muito sensível, porque toca na questão da liberdade de expressão, censura, possibilidade de perseguição política, num país que esteve aí, que está tão próximo ainda de um período de ditadura militar e que de vez em quando alguém fala, a ditadura foi o melhor período do nosso país. Então, é importante discutir isso, mas é um assunto delicado também por conta desse viés da liberdade de expressão. Bom, medidas do TSE, rapidinho. O TSE, em 2017, criou um conselho consultivo sobre internet e eleições, meio que já prevendo o que aconteceria em 2018. Em 2020, lançou um programa de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições desse ano, evidentemente. Também criou, dentro da sua página, o Fato ou Boato, para confirmação de informações relacionadas à justiça eleitoral, né? Em 2019, tivemos uma modificação no Código Eleitoral para criar o artigo 326A, denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Em 2019, a resolução 23.610, que fala sobre propaganda eleitoral, também foi alterada para, pela primeira vez, falar de desinformação na propaganda eleitoral. Olha que legal, hein? Artigo 9º e artigo 30, parágrafo 2º. Aí depois vocês recomendam aí a leitura. Artigo 57I, né, da Lei das Eleições também, falando que a requerimento do candidato, partido ou coligação, observado o rito do artigo 96, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão por 24 horas do acesso a todo o conteúdo informativo de site de internet, né, de sítio de internet, que deixarem de cumprir as disposições desta lei, dentre as quais a determinação de remoção de conteúdo. Também acho importante mencionar o Roadmap, né? Falando sobre o combate à fake news no âmbito da União Europeia, enfim, que surgiu lá nos idos de 2017. A lei de inelegibilidade, né? A lei complementar 64, de 18 de maio de 1990, ela foi alterada em 2010, né? E dentre as situações que geram inelegibilidade, nós temos a condenação transitada em julgada por crime eleitoral e, evidentemente, nós temos diversos crimes eleitorais que podem acontecer nesse contexto, além dos crimes contra a honra do Código Eleitoral, o próprio 326A, que foi inserido recentemente. Bom, além das fake news, uma das maiores preocupações, na realidade, diz respeito às deepfakes, né? Que são vídeos criados a partir de inteligência artificial, que substitui rosto, expressão, voz, e que permite criar discursos políticos fictícios, descontextualizar discursos, e são muito difíceis de identificar, né? Algumas são tão bem feitas que você não consegue identificar se é real ou não.
Então, talvez aí uma das principais preocupações para as próximas eleições sejam as deepfakes. Nós também temos as junk fakes, né, que são as notícias lixo. São aquelas que têm um fundo de verdade, mas que são distorcidas, são as notícias consideradas de má qualidade. Essa questão das deepfakes, né, e a videomontagem a partir de inteligência artificial, eventualmente a gente pode enquadrar no 216B, que eu mencionei lá atrás, né, que é a foto ou videomontagem. Fake news, a gente tem o projeto de lei também 2360, né, da Lei de Transparência na Internet, que ficou conhecido como projeto das fake news, também vários pontos para a gente analisar. O inquérito 4781, no âmbito do STF, para apurar notícias falsas e ameaças aos membros do STF. A CPI mista do Congresso Nacional para apurar também ataques nas eleições de 2018. A Kaspersky, acho que em 2020 fez uma pesquisa também interessante, falando que 62% dos brasileiros, não foi só do Brasil, não, foi também relacionado a outros países da América Latina, salvo engano, mas para o Brasil ele indica um dado, para mim, alarmante, né? 62%, talvez até seja mais, não sei. 62% dos brasileiros não reconhecem notícias falsas, e 42% nem questionam o que lê na internet. Né? Isso é bem, enfim, né, bem complicado. Também no contexto de pandemia, nós tivemos a propagação de fake news, né? Nesse sentido, o Ministério Público de São Paulo até divulgou uma nota por meio do CALCRIM, indicando a possibilidade de enquadrar uma contravenção penal, que é essa contravenção do artigo 41, né? Provocar alarma, né? Anunciando desastre, perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Aqui são ataques, né? Essa questão dos ataques do sequestro e criptografia, né? De informações. A própria OMS foi vítima dessa situação, o STJ foi recentemente, nós tivemos os ataques aí também ao TSE, né? Muitos dessas informações sobre o ataque ao TSE também são fake news para desestabilizar a confiança na justiça eleitoral, na urna eleitoral e assim por diante. Aí nós temos os crimes patrimoniais, né? As principais situações relacionadas aqui são aquelas voltadas a ofertas tentadoras, promoções, prêmios, pedidos de depósito bancário, e assim por diante, né? Obtenção de dados de forma ilícita, vazamento de dados de empresas ou órgãos públicos, invasão do dispositivo da vítima, clonagem do telefone total, parcial, criação de sites falsos, são as principais situações aí relacionadas ao estelionato em especial. Algumas informações para evitar, claro, né? A maioria de vocês, se não todos, já domina essas questões, mas só, enfim, para dizer que não falei, né? Verificação de 2 etapas, desconfiar dos números que não estão salvos na agenda, não passar dados, enfim, conversas do WhatsApp, desconfiar de promoção, benefício, né? Tudo que é muito vantajoso, desconfie, né? É a sociedade da desconfiança, né? Confirmar dados, informações da empresa que está mandando a mensagem, né? E assim por diante. Então, aí tem só algumas informações nesse sentido. Dentro dos crimes patrimoniais, também, recentemente, nós tivemos a discussão sobre o PIX, né? Que foi criada aí pela resolução número 1 de 2020 pelo Banco Central. Como o Banco Central é bonzinho, né? Vou poder transferir dinheiro sem pagar nada. Claro que ele não fez isso só porque ele é bonzinho. Aliás, eu não sei se ele é bonzinho, né? Ele fez isso porque é uma ferramenta de controle das movimentações financeiras e isso serve ao combate de lavagem de dinheiro, né? Se bem que o pessoal coloca na cueca, não usa o Pix, mas de qualquer forma, né? O Pix vem nessa toada, numa tentativa de fazer o maior controle das movimentações financeiras, aliás. Bom, só para fechar essa questão aqui, a gente tem também, como eu falei, os aspectos processuais, né? Então, medidas específicas de investigação, como a infiltração virtual de agentes, delegacias especializadas e varas especializadas. A gente sempre tem discussão a respeito dessas questões, né? Em 2018, nós tivemos a criação de uma vara especializada em Minas Gerais. Recentemente, agora em 2020, tivemos a criação de um departamento estadual de investigações criminais e divisão de crimes cibernéticos.
a questão da transnacionalidade, a necessidade de acordos de cooperação internacional, sobretudo porque muitas vezes esses crimes envolvem mais de um país, ou o provedor é um provedor estrangeiro, isso tudo dificulta muito a investigação e o processo. Aqui só para falar das camadas da internet, né? Surface, Deep Web e Dark Web, né? Muitas situações acontecem dentro da Deep Web, mas, na verdade, a maior parte dos crimes, né, pelo menos os mais comuns, né, estelionato, honra, etc., acontece na Surface também. Os crimes mais elaborados, né, ou aqueles que envolvam mesmo uma organização maior, né, como pornografia infanto-juvenil, tráfico de pessoas, de drogas, etc., que ocorram ali na internet ou que utilizem a internet como instrumento, aí sim acontecem na Deep Web, né, por uma tentativa de dificultar ali sobremaneira o rastreamento e a identificação. A questão do provedor estrangeiro como problema, né, a maior parte dos provedores armazenam ali informações fora do território nacional, né, e aí isso é um grande problema. Primeiro que a gente tem a questão da volatilidade da prova digital, né? Muitas vezes essas informações estão armazenadas de forma fragmentada também, pulverizada em mais de um país, né? Isso é um problema porque os dados do nosso próprio governo indicam que quase 80% dos nossos pedidos de cooperação não dão em nada. Então, é bem complicado. E aí a gente tem a Convenção de Budapeste, né? Antes tarde do que nunca, né? 2001, que está em processo de adesão, estamos em processo de adesão, né? Ela pode trazer algumas coisas ainda interessantes para o Brasil, embora já se discuta aí novos documentos, né? Enfim, sobre essa questão dos crimes cibernéticos. E é isso, gente. Acho que eu fiz o melhor que foi possível ali para trazer o máximo de informações, mas eu queria, de verdade, trazer um pouquinho de tudo, porque eu acho que tem coisas aí interessantes para reflexão. E eu me coloco à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Nossa, Cristiane, você fez o milagre do tempo, né? Com todas essas informações. Se você quiser fechar a sua tela aí, pode fechar já esse compartilhamento, gente, aqui. Nós vamos abrir aqui. Nossa, mas... E é interessante porque o direito penal, ele traz, né, ele aflora na gente aquela sensação de perguntas, né? Tanto é que tem vários questionamentos aí para você, que eu nem vou me alongar demais, para poder dar tempo, né, de você responder algumas questões que foram colocadas aí no nosso chat, né? Mas parabéns, viu, Cris, pela sua explanação, que foi maravilhosa. O direito penal, ele tem esse lado. Eu adorava direito penal na teoria, eu adoro direito penal, né? Eu acho coisa mais linda, né? A parte geral do direito penal, que fala ali das questões dos crimes, né? Que traz os conceitos, né? A conceituação dos crimes, ação penal pública mediante representação, os crimes dolosos, culposos, é maravilhoso, né? Mas na prática eu fico meio perdido. Mas a prática, às vezes, é um pouco triste, né? Eu acho que a palavra é essa mesmo. A gente fica um pouco deprimido, às vezes, porque as coisas nem sempre são aquilo que a gente verifica na teoria, e, infelizmente, não são, porque tem uma série de coisas que são erradas também, enfim. Mas é uma área muito, muito bacana, assim. Eu sou apaixonada, gosto muito, e eu acho muito legal essa possibilidade de relacionar aí com a questão tecnológica e todas as discussões, e muita coisa nova também para pensar, enfim, como eu falei, né? Eu trouxe algumas ideias, mas não significa necessariamente que tudo que eu tenha dito aqui seja, nossa, né? É isso e pronto. Não, mas essa colocação que você fez sobre a questão da pedofilia, né? Que isso envolve a própria imprensa, né, passa essa informação de uma forma muito equivocada para a população, né? E é um desconhecimento, né, da coisa, né, da matéria, porque na realidade isso é uma patologia, né, da pessoa, não é um crime. O crime é a pornografia infantil ali, né? A pedofilia, ela é uma doença que envolve esses fatores, como você bem mencionou sobre isso, né? Mas eu não vou me alongar demais, como eu mencionei, justamente para que tenha tempo aí de você responder os questionamentos. A doutora Valéria fez uma das perguntas aqui que eu vi,
sobre essa questão das delegacias, né, Cris? Que eu até reforço isso, né? Porque os crimes informáticos, eles já são muito difíceis, né, da gente elaborar, de fazer uma prova, de buscar principalmente quando ele transita nessa questão da Deep Web, né? A gente tem que ter sempre uma pessoa técnica do nosso lado, de segurança da informação, para que nos auxilie a fazer isso. E quando você leva essa questão a uma delegacia, essa delegacia não é especializada, e aquela pessoa que está ali não sabe nem como redigir um boletim de ocorrência, né? Então foi um questionamento interessante que surgiu aqui, que foi da Valéria, né? Mas eu vou passar a palavra à Valéria, ela faz a complementação e depois já passa para o doutor Leandro para ele fazer as colocações aí com as pessoas, sempre mencionando, viu, Leandro, o nome das pessoas que estão fazendo as perguntas para que a gente possa também identificá-los, né? Aqui a doutora Cristiane possa também saber quem fez, tá? Valéria, Bem, a palavra é sua. Passa a plataforma. Bem, Cristiane, como sempre, eu já acompanho o seu trabalho, somos uma equipe lá no curso de Direito Digital e você deu uma aula, né? Deu uma aula aqui de Direito Penal e aproveitando ainda o primeiro gancho que o doutor Carlos falou com relação à pedofilia, e até farei um comentário com relação a isso, a minha mediação no seguinte sentido, com essa informação desenfreada que a gente tem na internet, acaba virando uma desinformação, né? Porque de médico e louco todo mundo tem um pouco, e também de advogado e louco todo mundo tem um pouco, né? Então, eu também lembro que eu gostava muito das minhas aulas de penal, e eu tenho tudo ainda muito fresquinho na minha cabeça. Lembro muito bem do doutor Antônio Elias Jacó, a doutora Roseli, que está aqui, sabe, todos de Santos foram alunos do doutor Elias, e eu lembro que das aulas dele como se fosse hoje, explicando como identificar um tipo penal no Código Penal. E eu lembro perfeitamente que ele dizia o seguinte: veja, eu não atuo na área penal, embora ele quisesse, né, porque realmente tem que ter estômago para isso, né? E ele era promotor, e eu lembro que ele comentava: o Código Penal não foi feito para a vítima, o Código Penal foi feito para o agressor, né? Então, daí a razão de estar escrito lá, matar alguém, né? E eu lembro que, como é que está lá escrito matar alguém? Então, aproveitando o gancho da pornografia, da pedofilia, então, nesse caso, por exemplo, o tipo penal que foi utilizado pelo legislador foi um tipo penal de mau gosto, né? Errado, errôneo, né? E assim como ele, aí agora eu engato no gancho, muitas pessoas perguntam, por exemplo, não, mas a pessoa fez uma fake news, isso é crime, né? Então, porque a pessoa está lá, está na internet, virou doutor, e aí diz que é crime, né? E não, aí você fala assim, não, isso não é crime, porque não existe o tipo penal. Tá? Daí você explicar o que é tipo penal, para quem não é advogado, já fica complicado. Daí aí eu venho para você e falo. Então, por exemplo, já existe alguma forma de tipificação, por exemplo, para as questões de golpes? Você falou de alguma coisa sobre golpes de WhatsApp, né? E eu diria esses golpes que as pessoas, por exemplo, pessoas de idade, pessoas aposentadas, recebem com um perfil de parente. Aí recebe lá, estou precisando de dinheiro, deposita na minha conta, e a pessoa inocentemente acaba depositando, e isso foi um golpe, né? Então, a primeira pergunta seria, qual seria o tipo penal que poderia ser aproveitado para esse tipo de golpe, embora em ambiente virtual? E a outro questionamento que eu fiz seria uma indicação de um local que realmente, de verdade, funcione como um local que a gente possa fazer um boletim de ocorrência de um crime virtual, né? Porque você vai num lugar e você é mandado embora. Não, aqui não, aqui não, aqui não. Faz aonde? Faz na internet. Chega lá, não tem. Tem lá injúria, calúnia, difamação, tá. Tudo isso pode ser utilizado, mas como que viabiliza isso? E é parabéns pela apresentação, e logo depois da sua resposta, eu já peço para o Leandro, que o Leandro acho que tem uma porção de perguntas aí, nós estamos com 30 pessoas presentes, e aí passo depois, em seguida da sua resposta, passo para o Leandro a leitura das perguntas. Obrigado, Cris, muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite, pela sua palestra.
Imagina, é um prazer estar aqui. As perguntas são ótimas, assim. Bom, primeiro, eu acho que é importante dizer que, em termos de produção legislativa, nós temos um grande problema no aspecto criminal, né? Quase sempre os tipos penais que são criados trazem descrições imprecisas, pouco técnicas, misturam uma série de situações, vídeo 218C, né, que tem várias coisas, incluindo a pornografia de vingança, o compartilhamento não consentido e tal. Além das penas que são, pelo menos na minha opinião, penas desproporcionais para algumas situações que são estabelecidas ali. Então, a gente tem essa primeira consideração. Em relação aos golpes, né, a gente pode ter basicamente duas situações envolvidas, né? Ou eu tenho uma invasão de dispositivo informático, muitas vezes, relacionadas, né, cujo objetivo é obter informações da vítima para depois aplicar golpes. Então, a gente tem aí o 154A como uma possibilidade. Ou quando a própria vítima fornece informações, né, sem essa necessidade de invasão do dispositivo, né, por exemplo, acessa ali um link ou um site e tal, e acaba adquirindo alguma coisa, e ali aquela prestação de serviços ou aquele produto não corresponde à realidade, como sites de leilões falsos e tal. Geralmente, essas situações são enquadradas no 171, né, famoso 171, que é o crime de estelionato. Estelionato. Né? Estelionato. Então, todas essas situações de golpes, a grande maioria delas, ou a gente tem enquadramento no estelionato, ou a gente tem invasão de dispositivo informático e estelionato, né? Como são bens jurídicos diferentes, há a possibilidade de discutir o concurso de crimes, há quem diga, enfim, que o crime mais grave absorve a invasão, mas, enfim, basicamente a gente teria essas duas possibilidades de enquadramento típico. Sobre o local de boletim de ocorrência, ai, gente, bom, a gente pode procurar qualquer delegacia, na realidade, né? Não necessariamente uma delegacia especializada, até porque a gente não tem muitas delegacias especializadas no nosso país, né? Na grande maioria dos lugares não há. E a única que se diz especializada diz que é só contra crimes patrimoniais. Crime patrimonial, então fica exato. complicado, né? Exato. Não tem só crime patrimonial. Não, que aí você teria que sair para São Paulo, lá na Zucri Zaidan. E mesmo assim, ainda tem que ser contra crimes patrimoniais. Você vai chegar lá, vai receber e tá tchau. Tchau e não pode fazer nada. Quando a gente trata de violência de gênero, né, é possível ir a uma delegacia especializada ali relacionada à violência contra a mulher, mas também não tem em todos os lugares, né? Por exemplo, Campinas é uma cidade enorme, a gente tem duas, né? Então também tem essa questão e muitas vezes essas delegacias também não funcionam 24 horas. Também, cá entre nós, eu já vi, por exemplo, uma delegacia da mulher, onde a mulher foi fazer isso noticiado, né, em mídia de credibilidade, foi fazer uma queixa-crime, né, sobre um possível estupro, e a delegada olhou e falou assim, também com essa roupa? Então, tem essa outra questão a cultura do estupro, a própria delegada falando isso, já não tem mais nada para falar. Né? Exatamente. A menos que ela estivesse acompanhada de um advogado, talvez, mas ela não precisa disso, pode simplesmente ir falar mediante a própria representação. E, nesse caso, o Estado mesmo já teria que se incumbir dessa ação, né? Enfim. Exato. E ainda mais são situações que tem duas questões, né? Primeiro, que o delegado ou a delegada, enfim, né? Muitas vezes não conhece desses assuntos mesmo, né? Não é do dia a dia dela, né? Ela está acostumada a lidar, ou ele está acostumado a lidar com lesão, homicídio, extorsão, latrocínio, etc. Então já existe uma dificuldade em relação ao conhecimento, muitas vezes, da própria temática, né? E segundo, que algumas situações, né, a maior parte dos crimes aqui que a gente mencionou, como, por exemplo, a invasão de dispositivo informático, ameaça, cyberstalking, são situações enquadradas em infrações de menor potencial ofensivo ou contravenção penal. E é por isso que eu falei, é nada. Porque é de uma relevância, assim, né, e de uma consideração, né? Então, isso aí a gente faz aqui o BO, vulgo papel de bala, porque joga depois no lixo, né? Porque não serve para nada. Só para dizer que não fez, entendeu? Você ainda está sendo generosa, tem papel de cigarro, né?
É muito complicado. Eu já vi também várias situações em que a vítima procura a delegacia e ela não recebe a orientação adequada, ou às vezes é até constrangida, como você mencionou. Então, é muito complicada essa questão do boletim de ocorrência. E é por isso que eu sempre digo, né? A gente fica nessas discussões teóricas, não que elas não sejam importantes, claro que são, mas eu acho que a maior problemática é garantir uma investigação e um processo penal que sejam adequados e eficientes, tanto para a vítima quanto para o réu, né? Claro que a gente tem ali um contraditório, uma ampla defesa, enfim, e uma paridade de armas e que a gente consiga desenvolver uma investigação e um processo penal adequado. Mas a gente tem muito mais dificuldades nos crimes informáticos, porque envolvem tecnologia, envolvem conhecimento de alguns termos que não são ali do dia a dia, muitas vezes do promotor, do advogado, do delegado, etc. E nos termos relacionados à investigação, a gente tem a problemática também da estrutura do Estado, né? Uma estrutura do Estado que muitas vezes não consegue garantir uma investigação para um crime de homicídio, porque se assim fosse, nós não teríamos tantos inquéritos arquivados, né? Verdade. Que são arquivados. Imagine um crime que demanda ali uma prova com um aspecto tecnológico e assim por diante. Por isso que eu sempre brinco, né? Os alunos acham que quando estudam em investigação que é CSI, eu sempre brinco com eles e falo, se é que sai, hein? Porque nem sempre sai. Às vezes olha, nós fizemos uma palestra, você fez uma palestra. Tá sem áudio, Valéria. Tá sem áudio, Valéria. Tá sem áudio, tá sem áudio. Não, tá sem áudio. Não voltou ainda. Não? Tá, eu vou sair, vou entrar de novo. Agora voltou, pode falar. Voltou? Bom, voltou. Nós fizemos há 2 anos atrás uma palestra semelhante e eu fiz a mesma pergunta. Escuta, como que a gente faz um boletim de ocorrência? Então, de 2 anos para cá, pelo jeito, nada mudou, né? Eu não vou me estender e eu já vou passar a palavra para o Leandro. Leandro, a plataforma é sua agora, senão a gente se empolga aqui e você não consegue fazer as perguntas. As que eu escrevi por aí, você pode pular e faz as das outras pessoas, porque eu já fiz aqui o que eu queria falar com a doutora. Muito obrigada, Cris. Ótimo, Valéria. Primeiramente, gostaria de parabenizar os apontamentos que a Cris vem fazendo aí para a gente nas palestras. Já acompanho ela há algum tempo também nas redes sociais e em algumas outras palestras aqui na região. E realmente são situações rotineiras do nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente acha que não vamos passar por essas situações, mas todos estão podendo passar nessa situação, né? É complicado hoje em dia. A tecnologia vem avançando muito rápido, eu acho, ainda mais agora com essa situação da pandemia. A gente aprendeu coisas que não imaginava que aprenderia tão rápido assim. Então, nisso também, os criminosos também vêm se aperfeiçoando e criando novas formas aí de aplicar golpes, cometer alguns crimes aí que a gente não imaginava que poderia ser feito virtualmente, vamos falar assim. Então, é complicado. Além de todos os problemas financeiros, estruturais, de saúde que a gente vem passando nesse momento, ainda ter que lidar com esses crimes que acontecem rotineiramente aí pelo meio virtual, né, Cris? Sim. Então, eu vou passar, para não prolongar muito também, eu vou passar para as perguntas, que tem bastante coisa aqui, até porque você tem uma banca de TCC ainda para avaliar aí. Aliás, então, temas ótimos. Um é sobre privacidade e internet, e o outro é sobre tecnologia 5G e comércio exterior, do curso de RI. Muito legal, muito legal. Aí é legal. Pode até disponibilizar para a gente depois, se der. Uma discussão ótima, vai ser muito bom, com certeza. Então, vamos lá. O primeiro comentário que eu vou ler aqui é da doutora Tatiana, que é membro da nossa comissão. Ela falou que foi muito boa a abordagem sobre a pedofilia, porque muitos entendem que a pedofilia é crime. Que ela fez um curso da Polícia Civil de Minas Gerais sobre pedofilia e crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. E eles também esclareceram sobre essa questão. Eu também achei muito interessante isso, porque eu acredito que tem muita gente aqui que não trabalha na área, não é dessa área, então já vê como pedofilia já é um crime e não sabe realmente o que acontece por trás disso tudo. Sim. Então, vou para a primeira pergunta aqui, que é da doutora Tatiana também.
Ela pede para você falar um pouco a respeito da coleta de provas pela web. Nós temos, eu acabei não colocando aqui no material, mas depois, se vocês quiserem, eu compartilho, né? Há uma perspectiva de alguma mudança em relação à coleta de provas. A gente teve a lei anticrime recentemente também alterando o código, dentre outras legislações, né? Alterando o Código de Processo Penal para estabelecer a cadeia de custódia, né? Toda essa questão da necessidade de uniformização e também de se estabelecer a historicidade da coleta da prova até o seu descarte, e sobretudo para os crimes informáticos que demandam ali que trabalham com provas, né, que são extremamente voláteis, né, de fácil adulteração, corrupção e etc., pode ser um aspecto interessante aí para a mudança. Em relação à prova, a gente tem várias questões, né, desde a questão da comprovação do delito mesmo, mas principalmente em relação à questão da autoria. Para promover uma ação penal, diferentemente do processo civil, em que eu, enfim, né, coloco ali a minha versão dos fatos, anexo alguns documentos e apresento a minha inicial acusatória, no processo penal, além de tudo isso, eu ainda preciso demonstrar efetivamente justa causa para a existência da ação penal, que é a existência ali de materialidade delitiva, elementos que demonstrem a ocorrência de um crime e indícios de autoria, elementos que apontem para alguém ali como um potencial autor daquele delito, né? Porque certeza de autoria eu só vou ter se acontecer no final do processo. Então, eu preciso desses elementos, e aí isso no processo penal é um pouco mais complexo. Primeiro, porque geralmente eu lido com provedores estrangeiros, né? Aquilo que eu mencionei. E quando a gente trabalha com a questão do provedor estrangeiro, ainda que eu identifique o responsável pelo provedor, ou o indivíduo que utilizou aquele provedor, mas que está fora do território nacional, muitas vezes isso demanda cooperação jurídica internacional, nem sempre essa cooperação é efetiva, como eu mencionei. Então, esse é um dos pontos complexos. O segundo ponto complexo é a forma como eu vou coletar essas informações, né? Como eu vou ter acesso ao dispositivo informático, como eu vou fazer a coleta dessas informações do dispositivo ali, de um potencial criminoso, etc. Porque se isso não for feito da forma adequada, aquela prova será considerada certamente uma prova ilícita. Primeiro, eu tenho a possibilidade de rejeição da prova inicial, se eu não consigo demonstrar efetivamente esses elementos que eu mencionei, indício de autoria e materialidade delitiva. Segundo, mesmo que se receba a inicial acusatória e que se dê início ao processo, a prova, se não foi coletada da forma adequada, isso pode gerar uma prova ilícita e, portanto, sem validade no processo, ela tem que ser retirada do processo, não pode ser apreciada. E no processo penal, se eu não consigo demonstrar que efetivamente o indivíduo é o autor ou que efetivamente o crime aconteceu, o resultado é a absolvição, né? Porque eu aplico o princípio do indúbio pro réu, na dúvida eu absolvo. Então, no processo penal, eu tenho elementos, peculiaridades, né, que tornam aí um pouco mais difícil essa questão da responsabilidade. Então, se as coisas não forem realizadas da forma mais adequada possível, sobretudo porque envolve questões técnicas e volatilidade, etc., né, isso certamente vai gerar ou uma rejeição da inicial, um arquivamento do inquérito, um desentranhamento de prova ilícita ou uma absolvição. E aí eu não consigo punir. Não sei se eu esclareci, mas, enfim. Acredito que Hashtag desabafo. Sessão desabafo hoje. Não, foi ótimo. Também tem outra pergunta aqui do Dr. Carlos. Ele fala assim, doutora Cristiane, acredita que as normas penais em vigor em seus tipos penais abrangem de uma forma satisfatória os crimes informáticos existentes ou necessitamos de uma legislação mais direcionada para esses crimes? Esse é um ponto bastante complexo, viu? Porque eu acho que para a maior parte das situações a nossa legislação serve, sim. Né? No máximo, nós teríamos aquela discussão que eu mencionei, né? De modificações legislativas, não para criar algo novo, mas para criar ali uma majorante, uma situação que agrava a pena em virtude das maiores consequências daquela conduta, a depender da situação para a vítima. Mas eu acho que a maior parte trabalha, enfim, é possível enquadrar no que a gente já tem na legislação, até porque eu sou contra a produção legislativa em excesso, né? Principalmente uma produção legislativa ruim, né?
que é o que a gente geralmente tem. Produção legislativa criada a toque de caixa, sem muita reflexão, que foi o que aconteceu com o Marco Civil, né? Tirando a LGPD que for cozinhando, ainda que ela também tenha ali os seus defeitinhos, né? Mas o Marco Civil da Internet foi aprovado a toque de caixa, a Lei Carolina Dickmann idem, né? E outras modificações legislativas que vêm por conta de uma repercussão social ali, midiática específica, são aprovadas sem maiores reflexões, têm propriedades técnicas, como eu já mencionei, e isso faz com que a gente tenha mais tipos penais que não servem para nada. Então, eu sou um pouco contra essa produção legislativa excessiva. Então, eu particularmente acho que, para a grande maioria das situações, né, a gente consegue lidar com a nossa legislação mesmo, né, com aquilo que está na Constituição Federal, aquilo que já existe no Código Penal, nas legislações penais especiais, e, muito excepcionalmente, a gente tem a necessidade de se criar um tipo penal novo, e aí, bem excepcional essa hipótese, ou, eventualmente, de se modificar ali a pena por conta das consequências mais graves que esse contexto de tecnologia traz. Mas eu acho que a grande maioria das situações a gente tem respaldo legislativo, sim, e eu não sou favorável a se criar uma lei de crimes cibernéticos, né? Como foi dita a Lei Carolina Dickmann, a lei dos crimes cibernéticos, nada. Trouxe lá 3 tipos penais, dos quais só um é realmente mais relevante, e mesmo assim tem os seus problemas, que é a invasão de dispositivo informático. Então, é isso. Bom. Tá, tem outra pergunta aqui do Rodrigo Cangusto de Almeida, que também é membro aqui da nossa comissão. Ele fala que pouco se comenta, mas a internet e as atuais tecnologias facilitaram e muito a prática dos crimes contra a propriedade imaterial, direito autoral, marcas, etc. Inclusive, é comum encontrarmos à venda em marketplace produtos advindos desses crimes. Sobre os crimes como estelionato ou furto qualificado mediante fraude, muitas das plataformas, em razão de ausência de suporte adequado, permitem que esses crimes se prolonguem no tempo, causando mais prejuízo. Nesse sentido, o quanto a omissão desses provedores e aplicativos colabora para a prática delitiva e também contribui para a sensação de terra sem lei. Ai, que ótimo. Peraí, deixa eu só anotar aqui. Bom, 2 coisas, né? Primeiro, a propriedade intelectual. Bom, realmente é um tema que eu acho que ainda é pouco debatido, ou não é debatido como deveria ser. A gente tem um sistema de proteção da propriedade intelectual, gente, da década de 90, né? Lei de software, lei de direito autoral, é de 1900, a internet não era nem banda larga ainda, né? A gente está discutindo 5G, né? Então, para começar por aí, já acho que está ruim, né? Segundo, evidentemente, essa questão do desenvolvimento das tecnologias, etc., também traz discussões sobre outras, ou intensifica, pelo menos, discussões sobre outros direitos, como acesso à informação, ao desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento cultural da sociedade, etc. Então, é claro, eu preciso repensar o sistema de proteção à propriedade intelectual de tal forma que eu consiga estabelecer uma legislação que possa, né, de algum modo, equilibrar esse direito autoral, esse direito à propriedade intelectual, que foi criado inicialmente como um direito individualista e patrimonialista, com essa questão também do acesso à informação e desenvolvimento cultural da sociedade. Esse é o grande desafio em relação à propriedade intelectual, e eu vejo ainda muito pouca gente discutindo, né, essa questão ainda. Mas, enfim, eu acho que esse é o grande desafio. E, de fato, evidentemente, né, a própria tecnologia muitas vezes dificulta essa questão do exercício do direito à propriedade intelectual, ali, sobretudo em relação ao lucro, né, o direito patrimonial decorrente do direito patrimonial, porque o direito do autor, enquanto criação, ideia, é sempre dele, né? Agora, a questão do direito patrimonial é que a gente tem aí o aproveitamento por parte de terceiros. Mas, enfim... A questão da omissão dos provedores, a gente tem no Marco Civil da Internet, o artigo 19, né, que fala 19, 21, enfim, tem lá alguns... O 19 fala da remoção de conteúdo, acho que é o 21 que fala da responsabilidade do provedor, de quando ele for notificado, se ele não retirar o conteúdo, ele tem a responsabilidade civil, a gente não tem responsabilidade penal do provedor, só civil. A responsabilidade penal da pessoa jurídica é muito restrita. A gente só tem 2 situações na Constituição Federal, que é crime ambiental e crime contra a propriedade, crimes econômicos, etc., né? O 225, parágrafo 3º, e o 173, parágrafo 5º da Constituição Federal.
Muito embora a Convenção de Budapeste, no artigo 12, lá fale sobre a responsabilidade, inclusive criminal, da pessoa coletiva, pessoa jurídica, em crimes cibernéticos também. Então, pode ser que, eventualmente, a internalização dessa convenção cite aí uma discussão sobre responsabilidade penal do provedor. Mas, por enquanto, a gente só tem a responsabilidade civil. Essa responsabilidade civil é estabelecida pelo Marco Civil da Internet, né? E ele só é responsabilizado pela omissão quando não retirado, uma vez notificado judicialmente, não retira o conteúdo. Esse projeto de lei, que é conhecido como projeto de lei das fake news, que, na verdade, é o projeto de lei transparência e mais uma série de coisas que eles colocaram que eu nunca me lembro, ele fala no artigo 6º, salvo engano, sobre essa questão ele amplia a responsabilidade do provedor em relação à remoção do conteúdo. O artigo 6º, salvo engano, é o artigo 6º desse projeto de lei. Acho. É isso. A próxima pergunta que tem aqui é da doutora Ana Cristina Olivari, e ela pergunta: como a doutora entende o princípio da territorialidade nesses crimes cibernéticos? O Brasil ainda não homologou o Convênio de Budapeste, como a própria doutora já falou, mas poderia dizer se adotou algum convênio de cooperação internacional? Então, o Brasil tem vários acordos de cooperação jurídica internacional de maneira geral, né? Como, por exemplo, para crimes relacionados à lavagem de dinheiro, enfim, e outras situações. A gente, na realidade, tem a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira a fatos ocorridos no exterior. Essa situação não é de territorialidade, mas de extraterritorialidade. A extraterritorialidade se divide em condicionada e incondicionada. A maior parte das situações que permite a aplicação da lei penal brasileira a fato ocorrido no exterior são situações de extraterritorialidade condicionada. Então, eu tenho uma série de condições lá no artigo 7º do Código Penal que eu preciso observar, dentre as quais, essa condição preciso dizer, que é a dupla tipicidade. Então, eu preciso ter uma correspondência legislativa, né, em relação à legislação brasileira e à legislação do país em que eu pretendo aplicar a lei penal brasileira, né? É dificílimo aplicar a lei penal brasileira a um fato ocorrido fora do território nacional, muito difícil, né? Mesmo dentro dessas situações do artigo 7º, né? Além disso, como eu já mencionei, demanda acordo de cooperação. Mesmo quando eu tenho um acordo de cooperação, eu preciso do cumprimento desse acordo, e aí o cumprimento do acordo é que nem sempre acontece. Então, esse é um aspecto para a gente levar em consideração. Mas é uma grande problemática, né? Primeiro porque a maior parte das situações é considerada transnacional, né? Ultrapassa os limites do nosso território. E a outra situação que eu acho importante mencionar é que a Convenção de Budapeste, ela pode ali reforçar essa questão da cooperação, mas ela também não é uma solução por si só, né? Primeiro porque eu posso internalizar um documento internacional de formas diferentes, né? Não preciso internalizar todo o seu conteúdo, tem tudo isso ainda para ser verificado. Então, não sei se eu respondi a questão, mas é isso. Tem a questão também do ciberespaço, né? O que é ciberespaço, né? A noção de território não é a noção de território do artigo 5º do Código Penal, né? Espaço aéreo, subsolo, não sei o quê, ou as embarcações, aeronaves. Não, é outro conceito de território. O território já tem acesso à informação, então é qualquer lugar. Então, também tem essas discussões sobre o ciberespaço, etc. Tá ótimo. Passando para mais uma pergunta aqui, doutora. A pergunta da doutora Verônica de Mônaco. Ela pergunta: doutora Cristiane, na sua opinião, você acha que, em termos de número de vítimas do cyberbullying, as diferenças socioeconômicas pesam também? Ela pergunta isso devido não apenas à falta de informação de boas práticas, mas a outras limitações, como várias pessoas usando o mesmo dispositivo, impossibilidade de arcar com pagamento de antivírus, maior uso de redes de Wi-Fi públicas para economizar, dentre outros. Exatamente. Bom, ser desfavorecido economicamente sempre pesa, né? Em qualquer circunstância, e evidentemente nessa situação também. É claro que alguém que tem uma condição econômica menor, né, tem mais dificuldade de acesso, muitas vezes, à informação, mesmo que tenha acesso à rede, muitas vezes tem Wi-Fi público, está mais arriscado. É claro, a gente tem antivírus que são gratuitos, mas muitas vezes as pessoas nem sabem o que significa isso, o que é, e etc. Então, é claro, eu concordo com ela quando ela diz que essa questão socioeconômica influencia e, de algum modo, também intensifica essa condição de vítima dessas pessoas, né? E passando para a última pergunta aqui, depois eu já passo a palavra para a Valéria. A pergunta é do Edilson Leite. Ele fala que em casos de ransomware,
em caso em que hackers de fora capturam dados, como buscar a responsabilização? Aí Esse é aquele velho e bom problema, né, da questão da cooperação, né? Eu tenho a discussão sobre o enquadramento típico dessa circunstância, há quem enquadre na extorsão, há quem diga que é invasão de dispositivo e extorsão, enfim, né, tem aí algumas discussões sobre o enquadramento típico, mas uma vez enquadrando, tudo bem, eu faço a investigação e descubro que a invasão ocorreu a partir de alguém que está fora do território nacional. Mais uma vez a gente cai nessa questão da necessidade de cooperação. Como é que eu vou conseguir informações para investigação e processo sem isso? Não dá. Então, vou passar a palavra para a doutora Valéria. Valéria, eu pulei algumas perguntas suas que você falou que podia pular, me deu a permissão aqui por causa do tempo. Então, estou passando para você, fica à vontade. Sim. Sim. Estão me ouvindo? Agora estão me ouvindo? Sim, estamos então sim, tá. Valéria. Bem, então já me adianto em ratificar o que você falou. Quem fez as perguntas em função do compromisso da professora, ela pode depois deixar conosco o e-mail, né? E aí as pessoas entrarem em contato conosco para que a gente possa dar a resposta ou a professora entrar em contato, né? Do mais, professora Cristiane, muito obrigada pela sua apresentação. A sua apresentação foi uma aula, praticamente, pelo que eu já assisti das suas aulas, inclusive as recomendações que você fez com relação aos golpes, que é desconfiar sempre do oferecimento de vantagens, que as pessoas realmente acabam acreditando, né? Os Pixies, né? É tão bem forjado o golpe que a gente acaba acreditando. Não clicar em links justamente suspeitos, né? Quer dizer, na dúvida, melhor não, né? E sempre buscar as informações em canais oficiais ou sites de credibilidade. Então, na dúvida, coloca lá. Se está anunciando que morreu Roberto Carlos, coloca lá no Google. Roberto Carlos morreu. Aí você vai ver se realmente o homem morreu, porque o dia que esse homem morreu, o Silvio Santos, não tenha dúvida que não vai ter fake news, vai ter realmente a notícia vai ser alarmante, né? Então, muito obrigada realmente pelas suas orientações, sempre agregando valor. E já vou passar a palavra, porque não queremos atrasar a sua banca, mas com uma condicional. Eu acho que eu gostei da ideia do Leandro de você trazer depois um tema desse para trocar uma ideia com a gente, que você disse que achou sensacional, né? Eu já fiz o convite e passo a palavra agora, já passo a plataforma para o doutor Carlos, presidente, para fazermos o encerramento. O doutor Cláudio pediu desculpas no reservado, mas ele tem pós-graduação, ele teve que se ausentar. E agradeceu muito e elogiou a palestra. Obrigado, Valéria. Obrigado, viu, Cristiane, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Nós sabemos como você corre também aí com as questões de docência, né, as questões da advocacia, a vice-presidência da Comissão de Direito Digital de São Paulo, enfim, várias coisas, né, várias atividades que você tem aí, e sempre... quando a gente pede alguma coisa, solicita alguma coisa para você, prontamente você se coloca à disposição. Obrigado de coração, viu? Obrigado também a Valéria. Leandro, obrigado também a Valéria, a Valéria que está me ombreando aqui, junto na mediação, na nossa troca de bate-papo. O Leandro como comentarista, parabéns, viu, Leandro? Leandro. Obrigado pelo convite também. Pelas suas colocações e por trazer as perguntas e os questionamentos aí do pessoal. Agradeço também a todos que participaram hoje, o pessoal da comissão, o pessoal de fora, convidados, né? A doutora Roseli, lá de Santos. Obrigado, viu, doutora Roseli, pela presença aqui, pela participação. A doutora Cristiane já gentilmente disponibilizou aqui no bate-papo, ali no chat, o e-mail, né, o e-mail dela e as redes sociais que ela utiliza, já está tudo ali disponibilizado. Então, algum questionamento que não foi feito aqui, é só direcionar a ela, que ela prontamente irá responder, tenho certeza disso. E a doutora Cristiane falou também da questão do esquecimento, né, na internet, né, doutora Cristiane? Eu já vou me adiantar que na semana que vem, no dia 11, às 17 horas, nós teremos aqui o Dr. Carlos Afonso de Souza, que é lá do ITS do Rio de Janeiro. É uma pessoa também fantástica. Ele vai falar sobre o direito ao esquecimento na internet. Será que existe?
né? Então, Nós trouxemos ele aqui vai o trazer, ele vai trazer essa Sérgio reflexão. Branco, que entende que sim. Aí ele mesmo falou, Sérgio Branco, meu amigo sócio do escritório, Carlos Afonso, acredita que não. Então, eu Que falei, então não. vamos colocar os dois no box, né? No ringue. Então, o Carlos Afonso vai trazer aqui na semana que vem um posicionamento sobre isso, e nós vamos contar também com a participação da Valéria, como mediadora, e da doutora Ana Cristina Olivari, como comentarista, né? Então, já antecipando aqui, provavelmente será nosso último encontro, né? O nosso último happy hour deste ano. Verdade, não vai dar para fazer presencial, não né, vai dar Carlos? para fazer presencial esse ano, mas estão todos convidados, além do pessoal da comissão, que o pessoal da comissão não é convidado, né? Ele é convocado a participar, Mas eles intimado a participam participar, com vontade, com né? muito prazer, com muito gosto, mas Não tem aquela também foto, Carlos? convidando os outros. Bom, vamos lá, porque a Cristiane tem aí a banca. Vamos abrir as câmeras, todo mundo, para a gente poder tirar uma foto coletiva aqui, para a gente colocar nas redes sociais. Quem quiser, a Carol tira, ou a Beatriz, qualquer um aí das meninas, se possível. Tira a fotografia. Tira a foto aí para a gente. Vamos lá, Orestes, abre, Ana Cristina, o Erismar já abriu ali, Ana Cristina, Cauã, Edilson, Matheus. Arruma os cabelos, Óbvio, quem não quiser, fique à vontade, né? Quem não quiser aparecer... Quem é que vai tirar a foto? Boa noite a todos aí, aproveitando aí para poder estar o áudio aberto, viu? Então, boa noite, Orestes. Rodrigo, abre a câmera aí, Parabéns, Rodrigo. Vamos lá. Cristiane, bela. Matheus também tá, tem mais um colega de Santos aí, Matheus. Matheus? Aí, Matheus ele também foi... Rodrigo, para o carro aí, não vai ficar dirigindo e com a câmera ligada, não. Olha Fica o perigo, com o carro estacionado. Olha a infração de trânsito. Eu estava em trânsito também, mas eu consegui chegar em tempo. Eu vou provar que eu estou no estacionamento ainda, só para vocês não ficarem bravos comigo. Agora sim. Aí, tá no shopping passeando aí, ó. Cadê a máscara? Quem é que vai tirar foto? Carol, Ô, doutor, você não deixa passar uma, hein? Carol, tira a foto. Carol, Beatriz. Vamos lá. X. Vamos lá. Honorários. Nossa. Pronto, obrigado, Carol. Pessoal, boa noite, Cris. Boa noite, um bom final de semana a todos. Cuidados, galera. Tchau, pessoal. Boa noite, obrigada, gente. Boa noite. Com exceção da doutora Cristiane, vamos todos fazer um happy hour com um chopinho bem gelado. Tchau, pessoal. Boa noite. Pessoal, Tchau. Bom final de semana. Tchau. Tchau, boa noite.